Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo para mais uma escola bíblica dominical, iniciando desta feita o terceiro trimestre do ano de 2020, onde estamos fazendo, onde a CPAD, ela republicou uma lição que fora comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergsten, Lars Erik Ole Bergsten, conhecido, este é o seu nome de nascimento, e no Brasil conhecido como Eurico Bergsten, missionário finlandês, que nasceu em 1913 em Helsinki, capital da Finlândia, e veio para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial em 1948, passando assim no Brasil por diversos lugares, auxiliando a liderança da igreja no Brasil, solucionando, pacificando vários problemas que surgiram no curso da história da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Pastor Eurico Bergsten foi aquele mediador, aquele homem de paz, aquele homem pacificador. E aqui a CPAD nos brinda, dando a esta nova geração de obreiros, de crentes, que não conheceram, que não tiveram contato com o pastor Eurico Bergsten, com seus ensinos presenciais. E fomos brindados com esta lição que será passada nesse terceiro trimestre do ano de 2020. Os princípios divinos em tempos de crise. É um estudo que está firmado em Esdras e Neemias, a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução da cidade e o avivamento. Então nós vamos estudar sobre dois pontos nesse trimestre: reconstrução e avivamento. E quando falamos em reconstrução, é algo que foi destruído. Quando falamos em avivamento ou reavivamento, estamos falando de algo que perdeu a vida, que perdeu a beleza da vida, e então precisa ser reavivado. Nesta lição de hoje, que é a primeira lição do trimestre, começa com a oração de Daniel. Daniel ora por um despertamento. Isso mostra que o que está relatado nos livros de Esdras e de Daniel, ou melhor, de Neemias, são frutos, são respostas a esta oração feita por Daniel. Aqui Deus revela grandes mistérios ao profeta Daniel. O texto bíblico, o texto áureo, está em Tiago, capítulo 5, e o versículo 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática, ou seja, a aplicação prática desse texto na nossa vida, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Você é um agente de oração, um agente de mudança, um agente de transformação no mundo físico e no mundo espiritual. O Senhor Jesus conta comigo, conta contigo, conta conosco, para que sejamos nós seus instrumentos para operar as mudanças que Ele almeja, quer, projeta fazer, não só no meio espiritual, no meio eclesiástico, mas também no mundo onde estamos hoje a viver. A base da nossa lição, ela será dividida em 3 pontos, né? Daniel
foi despertado para orar, a resposta às orações de Daniel e, por fim, para concluir, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, estamos aqui, o despertamento, a oração, a resposta a esta oração e o resultado desta oração. A Bíblia, ela fala muito, relata, trata de diversas orações foram registradas na Bíblia, algumas com poucas palavras, porém profundas, poucas palavras, porém de um resultado profundo. Outras já são orações mais longas, outras são de períodos longos de oração, mas em todas essas questões nós vemos a oração de um justo, de um fiel a Deus, e vemos a resposta de Deus a estas orações, ao resultado provocado por estas orações. Nós podemos destacar a oração de Abraão, um homem que orou, que pediu a Deus, ele teve uma intimidade com Deus, vários momentos de oração entre Abraão e Deus, tanto que o Senhor o chamou de amigo, conhecido na Bíblia como pai da fé, né? O nosso pai da fé, e também o amigo de Deus. Temos o seu filho Isaque. Isaque foi aquele moço que orou. A Bíblia fala apenas 2 versículos da sua oração, porém, diz ali o tempo. Foram 20 anos de oração para que sua esposa Rebeca pudesse lhe gerar filhos. Depois nós encontramos Moisés, que temos na Bíblia orações, cânticos em forma de oração, tanto ali após a passar pelo Mar Vermelho, e depois nós encontramos também Deuteronômio capítulo 32, que foi um cântico profético, uma oração profética, e nós vemos o cântico de Moisés lá no Apocalipse sendo também mencionado, repetido e cantado nos céus, por ocasião quando a igreja já estiver com o Senhor lá nas mansões celestiais. Vemos Jó, que foi outra pessoa que em vários momentos orou a Deus, orações de angústia, mas foi aquela pessoa que confiou em Deus, que abriu o coração para Deus e Deus operou na sua vida, e temos o resultado destas orações. Também Josafá, temos a oração de Josafá, uma pessoa que orou, e Deus, no momento de angústia, ele ora a Deus, e Deus muda a história do seu povo, muda a história de uma nação, através da oração de um rei. Vemos a oração de Elias, oração curta, que com base nesta oração é que nós encontramos aqui o nosso texto áureo, a oração de Elias. Com poucas palavras, ele orou e o Senhor cerrou o céu por 3 anos e meio. Depois ele ora novamente e o Senhor então abre os céus. Poucas palavras foram as palavras de Elias, porém o resultado foi tremendo, que até os nossos dias de hoje ouvimos e testificamos, pregamos e ensinamos e fazemos referência à oração de Elias. São essas as grandes orações. Agora, existem 3 capítulos na Bíblia que fala da oração. 3 capítulo 9. O capítulo 9 de Neemias fala ali da questão dos levitas, uma oração de confissão, uma oração de derramamento na presença de Deus. Nós encontramos também em Esdras, no capítulo 9, também outro momento de oração, onde onde Esdras, ele faz ali um clamor ao Senhor, e Deus abre os céus e Deus move pelas orações.
E por fim o capítulo 9, que é a base aqui da nossa lição de hoje, o capítulo 9 de Daniel, que também ele mostra um capítulo ali onde o homem de Deus, ele ora ao Senhor e Deus então abre o céu, descortina os seus mistérios e revela coisas profundas para o então profeta Daniel. Assim nós podemos ver que a oração é o meio que Deus disponibilizou para o homem para que ele pudesse falar com o seu Criador, a oração. E quando falamos ainda em oração, nós temos ainda aquelas orações proféticas. Moisés fez uma oração profética. Nós vemos que Jacó fez oração profética, Josafá, Abacuque, Davi, Asaf, Ana, quando ela tem ali o seu filho Samuel, então ela tem aquele cântico, aquela oração, aquela coisa profunda que nós vemos os mistérios de Deus através de Ana, naquela palavra de reconhecimento que o Senhor ele exalta, que o Senhor também abate, ele fortalece e também enfraquece, ele tira o pobre lá do monturo, lá o necessitado lá do monturo e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Encontramos ainda as orações de adoração, aquelas orações que impactaram, como foi na hora da angústia, o caso de Jó, a oração no momento difícil, Davi, quando ele ora agradecendo a Deus, quando ele ora louvando a Deus, quando ele ora pedindo juízo, quando ele ora profetizando. Então nós encontramos na pessoa de Davi uma diversidade, uma gama de orações que ele faz em forma de cântico, ele orando a Deus. Jonas, entre aqueles que oraram, nós encontramos Jonas, uma oração pequena, mas poderosa. Jabes, uma oração pequena, mas poderosa. Isaac, como já falamos, pequena, mas poderosa. E assim nós vemos várias maneiras de orar. Vemos o apóstolo Paulo falando sobre oração ali aos Coríntios, falando ali em Colossenses, aos Efésios, o apóstolo orando pela igreja, falando a respeito da oração pela igreja, que era uma prática contínua. E vemos ainda o apóstolo João fazendo ali a sua oração. E agora, lá no Apocalipse, aquelas orações poderosas, impactantes. E não poderia deixar de ser diferente de vermos também a oração de Ana, a profetisa Ana, quando o menino Jesus é apresentado. Simeão, quando ele faz ali aquela oração profética. E nós vemos ainda inúmeros aqui, contagem não dá para citarmos e nem explicitarmos todos eles, mas não poderia deixar de citar o capítulo 17 do evangelista João, onde o Senhor Jesus faz aquela oração sacerdotal que alcança toda a sua igreja na face da terra em todos os tempos. Aqui nesta pequena palavra introdutória a respeito da oração. Não existe outra forma de tocarmos o céu de uma forma tão contundente, senão através das nossas orações. Hoje eu me recordo que uma certa feita no Belenzinho, numa reunião de obreiro, pastor José Wellington, ele fazendo menção a respeito, questionado por alguns líderes da igreja americana, queria saber qual era o segredo que o Brasil possuía para a igreja do Brasil ser tão pujante, tão atuante e tão avivada. E ele disse que havia um segredo, e o segredo, ele diz, chama-se círculo da oração. Círculo da oração.
Mas quando nós olhamos agora para o círculo da oração, a história do círculo da oração, nós vemos que aquela nossa irmã de Casa Amarela estava com uma filha especial e o médico disse que na sua adolescência ela não resistiria e morreria. O que faz? Ela reúne um grupo de irmãs e vai orar. E alguém teve uma visão que as orações subia e fazia um círculo no céu. E usaram a seguinte expressão: vamos circular o céu com as nossas orações. Aquele quadro, aquele fato aconteceu, foi uma quinta-feira. E começa então o círculo de oração na década de 40. Começa ali o círculo da oração. E o que acontece? Aquela pequena, ela não morre na sua adolescência. A Zuleika veio morrer já na década de 60, já com quase 40 anos. Mas aquele grupo de oração continuou e espalhou por todo o Brasil. Hoje, aonde há uma Assembleia de Deus, há um círculo de oração envolvendo estas abnegadas irmãs que deixam ali o seu tempo, dedicam o seu tempo para orar por si mesma, pela sua casa, pelos seus esposos, e também orar pelo ministério e orar pela igreja. Este é um dos trabalhos que mais tem proeminência, destaque dentro das Assembleias de Deus, é o círculo da oração. Daí a importância de valorizarmos a oração. Nada nós conseguimos fazer ou conquistar se não for através da oração. Lembrando que foi em Casa Amarela, no Recife, onde começou o círculo da oração, e ele segue até hoje, que foi um projeto de Deus para as nossas igrejas. E quando Daniel ele começa a ler, a estudar as cartas que Jeremias havia mandado para a Babilônia, porque Daniel foi levado cativo para a Babilônia na sua adolescência. Ele tinha aí por volta de 15 a 16 anos, não mais que isso e não menos que isso. Ele foi levado cativo na sua adolescência. E Jeremias, ele envia cartas para os cativos que estavam em Babilônia. E numa das cartas que ele envia, ele diz que o tempo do cativeiro já estava determinado por Deus, e seria 70 anos de cativeiro. Agora, este jovem que havia experimentado grandes batalhas em oração. Uma certa feita, a minha esposa, a irmã Conceição, ela disse o seguinte, eu nunca mais me esqueci. Ela disse o seguinte: orar para vencer é uma coisa. Orar para vencer é uma coisa. Agora, vencer através ou pela oração é outra coisa. Há muitas pessoas que oram por um problema, mas não vencem pela oração. Oram para vencer, mas não vencem orando. Então nós precisamos adotar a prática da oração. Muitas batalhas na nossa vida nós não vamos vencê-las se não for através da oração. A oração é uma das formas, são audiências espirituais onde nós adentramos na presença do Deus Criador dos céus e da terra. E neste momento de audiência com o Deus Todo-Poderoso, com o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, nós adentramos, nós falamos, nós abrimos e colocamos o coração
que o nosso coração aos pés do Senhor, as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas frustrações e também os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos projetos. E quando ali colocamos, então o Senhor olha para aquilo que estamos fazendo, a maneira como estamos fazendo, a fidelidade com que estamos fazendo, e Ele então nos dá a resposta. E a Bíblia diz que o Senhor tem resposta para nós. Há muitas coisas que nós só vamos conseguir com muita oração. Com muita oração. Às vezes as pessoas querem o lugar da outra. Às vezes as pessoas querem a posição da outra. Às vezes a pessoa quer algo muito grande, porém não tem a dedicação na oração. O que o material te levar, você vai chegar. Mas existem coisas que não é o material que te leva. Não é o teu currículo que vai te colocar diante dos homens, mas é a mão de Deus sobre os homens que vai te colocar aonde você às vezes almeja, quer e busca. Há um caminho de vitória, e este caminho de vitória chama-se oração, caminho da oração. O interessante é quando Daniel, ele consultando as cartas que chegavam de Jerusalém, enviada por Neemias, ou melhor, por Jeremias, e ele lê lá em Jeremias 29, está registrado 29:10 da sua carta, que o tempo do cativeiro era 70 anos, e agora Daniel vê que ele fora levado cativo no ano 606 e que o tempo era chegado, mas não havia sinal de mudança. Às vezes nós temos uma promessa de Deus, o tempo que Deus falou está acontecendo, mas nós olhamos e falamos, mas cadê? Cadê o cumprimento daquilo que Deus falou? Quando Deus te faz ou te fizer uma promessa e der o sinal e o tempo, e o sinal e o tempo manifestar que é chegado e não houver sinal do cumprimento, não se revolte, não murmure e não se vire contra Deus. Ao contrário, lança-se na presença de Deus em oração e você verá a resposta. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Esta foi a escolha de Daniel. A oração, ele não foi apenas falar, ele preparou-se para chegar na presença de Deus, humilhando a sua carne. Ele já havia tido grandes experiências. Logo no começo, ali contado como sábio, foi condenado à morte sem ele saber por quê. E quando chega ali o operador, o executor, ele pergunta, mas por que a pressa? E quando ele fala por quê, aí ele é levado, ele pede para ser introduzido na presença de Nabucodonosor. Ele vai, fala com Nabucodonosor, pede um tempo e vai orar a Deus, e Deus revela o sonho e a interpretação do sonho. E ele, dentro deste sonho, nós já estamos. Essa estátua ainda está de pé e nós estamos já no pé da estátua. Já chegamos no final. Logo virá a pedra que vai jogar por terra todo o império mundial. E essa revelação, Daniel conseguiu não só salvar a vida sua, dos seus amigos, mas de todos os sábios de Babilônia, através da oração. E assim foram todas as batalhas que Daniel teve ali com Nabucodonosor, que os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, tiveram com Nabucodonosor, foram lançados na fornalha e venceram porque oravam. Ele foi desafiado a parar de orar e ele não parou de orar. Em todo tempo Daniel orou, em todo tempo. E agora
quando ele começa a buscar em jejum, em oração, o Senhor então abre os céus para Daniel, porque ele já era uma pessoa, quando da queda de Babilônia, ele havia presenciado, experimentado que era hora de Deus fazer algo, era hora de Deus operar alguma coisa ali, porque o tempo já era cumprido. E no capítulo 9, Daniel, ele ora aqui, já no reino, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, esta palavra aqui de oração, já havia acontecido a queda de Babilônia. Lá do capítulo 5, quando aquela palavra sem mão, aquela mão, né, começa a escrever Mene, Mene, Tekel, Farzim, ele é introduzido, ele ora, ele é introduzido ali naquela sala do banquete, então ele decifra para Belsazar, e naquele tempo então o reino babilônico cai e o Medo Persa assume o trono. Agora aqui no capítulo 9, nós encontramos a sua oração, já buscando algo de Deus, porque a primeira oração, ele ora para que Deus faça alguma coisa. Ele já havia entendido que era tempo de Deus cumprir a palavra, que era tempo de Deus cumprir, e agora ele vê o tempo então se cumprindo, o Império Babilônio cai, e assume o Império Medo-Persa. No tópico 2, nós vamos encontrar a resposta às orações de Daniel. Então, em resposta àquilo que ele viu, Deus diz assim, através lá do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10: Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. A queda do Império Babilônico já foi resposta à oração de Daniel. Daniel orou, Deus ouviu e Deus trabalhou para que o Império Medo-Persa assumisse, para que Ciro assumisse ali o comando do Império Medo-Persa. Nós vemos aqui algo bastante interessante. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Aqui nós temos um fato em Esdras, no capítulo 3, ou melhor, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou a lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui o rei Ciro, o persa, ele já manda o povo voltar, publica aqui esse dito, é o que está em Esdras, no capítulo 1, para que todos pudessem voltar, aqueles que quisessem. E o que acontece ainda? Ele dá o decreto para que o povo volte, mas não somente isso. Olha o que acontece. 4 coisas. A primeira delas, que os judeus seriam liberados para voltar.
receberia permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos do rei, e ainda os vasos sagrados deveriam ser entregues para voltar para o templo. O interessante é que não fala da reconstrução da cidade de Jerusalém, é reconstrução do templo. O decreto de Ciro não foi para a cidade, foi para o templo. Nós vamos ver isso na sequência desse trimestre, estaremos abordando este ponto. Então, isto foi a resposta à oração de Daniel. E o resultado, qual foi o resultado que Deus promoveu em Israel? Primeiramente, nós encontramos que houve um despertamento proveniente de Deus. Ciro foi tocado por Deus. Deus tocou em Ciro. Então Ciro passou a ver que Deus é quem estava, o Deus de Israel é quem estava no controle e no comando de todas as coisas. Ciro, seguramente, ele teve uma experiência com Deus. E qual foi essa experiência que ele teve? Segundo alguns rabinos, escritos rabinos, diz que quando Ciro adentra em Babilônia, ele foi apresentado, um dos rabinos judaicos que lá estavam em Babilônia, pegou o livro, o rolo do livro do profeta Isaías, e mostrou ali para Ciro que ele era chamado pelo nome. 200 anos antes, o Senhor Deus de Israel já havia escolhido ele e dado a ele um nome. E este foi o impacto, este relato foi o que impactou a Ciro. E verdadeiramente ele reconheceu que o Deus de Israel é que controla, é quem domina, é quem está no comando de todas as coisas. E tudo que acontece aqui no mundo, nesta vida material, há o mover da mão de Deus. Ou a mão de Deus, ela se retira para que o mal adentre, ou a mão de Deus vem para afugentar o mal. Em tudo está a mão de Deus que controla e move de um lado para outro, como disse Daniel. O Senhor eleva reino e o Senhor abate reino. O Senhor eleva, o Senhor exalta, mas também o Senhor abate. E é comum os despertamentos. Não existe um avivamento sem que haja um despertamento. Para que haja esse despertamento, Deus sempre move alguém. Israel, quando estava envolvido na idolatria de Acabe e Jezabel, havia dado as costas para o Deus Todo-Poderoso. Deus então, ele levanta um homem chamado Elias. E Elias agora, ele fala: olha, não vai haver chuva e nem orvalhos aqui sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E cerrou-se o tempo, e o céu cerrou-se. E Acabe então começou a procurar e a buscar, fazer com que os reis vizinhos juramentassem que ele não estava ali, sob pena de maldição, porque ele procurou Elias por todos os lugares e não encontrou. Aleluia. Ai cancho de mahasu de comanaster gamantui. Aleluia. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. O vírus está aí nesta pandemia, matando e ceifando vidas. Porém, o que nos guarda é a mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. É o Senhor quem nos guarda nesse tempo de pandemia, nesse tempo de vírus, que você não sabe, o inimigo é invisível, você não consegue ver, você não consegue tocar, você apenas é infectado. Porém, a mão de Deus está estendida sobre os seus filhos. A mão de Deus está estendida sobre nós, sobre a sua igreja. Você está guardado debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Podemos sim, até sim, ainda que sejamos nós alcançados por esta infecção, mas o Senhor estará conosco para livrar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Aleluia. Ele me leva às águas de descanso, para que possa ali matar e saciar a sede. Mas existem alguns caminhos tenebrosos. Mas ainda que eu andasse, diz o salmista, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está conosco para nos guardar, para nos proteger e para nos livrar. O Senhor fala comigo, o Senhor fala contigo, o Senhor fala com a sua igreja. O Senhor, Ele fala conosco, porque sem a oração, nós não vamos conseguir um tempo de vitória, de reconstrução, de avivamento. O princípio divino em tempo de crise, reconstrução e avivamento. Restauração e avivamento. Há muitos, como segundo o missionário Charles Finney, ele sentiu no coração de fazer um evangelismo num determinado lugar. Mas ele foi aconselhado que naquele lugar ninguém conseguia fazer um trabalho ou ter sucesso. Mas ele atendeu a voz do Espírito e foi para aquele lugar. Mas quando ele chegou num alto, o povoado ficava embaixo e ele, ao descer, tinha que passar por uma cerca. E ele passou por entre aquela cerca, e quando ele olhou para a cidade, para aquele povoado, ele sentiu um peso na alma. E ali mesmo ele caiu de joelhos. Ali de joelhos não estava bom, ele prostrou com o rosto em terra e orou ali aproximadamente mais de 2 horas. E ao sair daquela oração, ele sentiu aliviado. Ao adentrar na cidade, começou a pregar a palavra. Ninguém apedrejou
Charles Finney, ninguém matou Charles Finney, ninguém expulsou Charles Finney. Antes, o império das trevas fora repreendido através da oração que ele fez antes de chegar no lugar. A operação do mal, a nuvem do mal foi vencida pela oração. E agora o coração do povo já estava aberto para a pregação da palavra, e com a pregação da palavra trouxe naquele povoado um grande avivamento. Não existe avivamento sem oração. Não existe a oração respondida sem quebrantamento. Não existe quebrantamento se não houver uma humilhação do homem na presença de Deus. Mas para que haja quebrantamento, para que haja essa humilhação, é preciso a libertação de pecados. O pecado impede o homem de orar, impede a pessoa de ler a palavra, impede a pessoa de buscar a presença de Deus. O pecado é a maior trava que impede as bênçãos materiais e espirituais na nossa vida. Por isso deve-se deixar o pecado, deixe as coisas do pecado, e vamos outra vez viver o que diz a Bíblia, lá em Tessalonicenses 5:23. Onde precisamos preservar íntegros para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso espírito, alma e corpo, santificados para que o Senhor opere. A santificação hoje, muitos já não falam mais sobre santificação, muitos já não se prega, não se ensina mais sobre santificação. As pessoas estão com a cabeça crescida de tanta teologia, de tanta filosofia, de tanta psicologia, mas o coração está seco porque não tem oração, porque não tem quebrantamento, e além do que, carregado de pecados. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para mudar essa história, e nesse trimestre, siga as lições, siga os estudos bíblicos, porque através desses estudos nós vamos de novo alcançar o patamar próprio para a operação de Deus em nossas vidas, na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Que a bênção de Deus contigo esteja e vos guarde até que Ele volte. Assim, que Deus nos abençoe, e até a próxima lição, se Deus quiser.